voltamos aqui para continuar a nossa tarde cultural, organizada pelos municípios de Adenso, que temos vindo a ter cá durante estes sábados de abril, março, temos este sábado de abril, amanhã será o encerramento, e agora temos connosco o município de Cantanhede. Obrigada por terem vindo, Sr. Vice-Presidente, muito obrigada por ter vindo. Temos aqui, vamos ter a apresentação de um livro. Estão ali os nomes das pessoas, mas eu penso que lá de casa não verão bem. Portanto, temos aqui a autora do livro, a doutora Joana Sobral, e temos também aqui quem vai apresentar o livro, que é a doutora Patrícia Neves. Vou deixar a palavra ao doutor Pedro Cardoso, vice-presidente da Câmara de Cantanhede, a quem eu agradeço muito. Aliás, na sua pessoa, agradeço a todo o município de Cantanhede, que tem sido também incansável nesta colaboração que tem tido com a Adenso. Muito obrigada e obrigada por estarem aqui mais uma vez. Deixo-vos. Muito obrigado. Muito boa tarde, na representação da Câmara Municipal, e começo desde já, para além de saudar quer a autora do livro, a Joana Sobral, quer quem tem a responsabilidade de fazer a apresentação, Patrícia Neves, dar um cumprimento muito especial também ao Sr. Presidente da Câmara de Góis, que está aqui presente, e sobretudo salientar desde já, num primeiro aspecto, felicitar quer o Politécnico de Coimbra, quer a CIM Região de Coimbra, por esta realização da Adenso. Esta mostra cultural e artística, claramente uma mais-valia, que tem-se vindo a afirmar de ano para ano, e uma oportunidade não só de alargar o leque da oferta cultural, mas sobretudo uma oportunidade para colocar em evidência a riqueza cultural, artística, histórica dos diferentes municípios que compõem a CIM, e que é, de facto, um património valiosíssimo, um património que, para registar e, sobretudo, continua a ser um desafio conhecer, divulgar e promover. Também esta oportunidade, que é a de colocar em contacto também artistas e o público, e, sobretudo, alertar para a relevância do conhecimento, a preservação, da memória e das raízes culturais. Portanto, parabéns ao Politécnico, mais uma vez, e à CIM Região de Coimbra por esta possibilidade. Depois dizer que o município de Cantanhede, com muito gosto, tem-se associado, tem estado como um parceiro de alma e coração, e trazemos aqui, entre as várias realizações, mas temos dado um enfoque muito importante ao longo destas edições à questão da criação literária, à promoção do livro e da leitura, porque consideramos que é determinante para elevar o nível cultural das nossas comunidades e, sobretudo, por esta possibilidade de dar a conhecer este potencial criativo, sobretudo de quem partilha connosco um pouco de si através da produção literária, neste caso a Joana Sobral. E desta forma, passava então a centrar-me concretamente no livro. Estamos aqui para apresentar este livro, Todos São Capazes, um livro que tem uma abordagem muito interessante, para além da dimensão literária, como já referi, e desde já gostava de evidenciar a qualidade literária da autora, mas sobretudo gostava de sublinhar a abordagem pedagógica deste livro. É uma oportunidade para, como disse, para além da dimensão literária, de colocar um olhar sobre temas muito pertinentes, muito atuais, e que nos colocam perante não só uma data de preconceitos, de barreiras, mas também desafios àquilo que é a forma como educamos e como olhamos para esta realidade que é ser rapaz e ser rapariga, sobretudo numa fase ainda muito, muito nova, e estão aqui os filhos, que é de perceber, ou sobretudo a realçar aquilo que nos une, que é o mais importante, a igual dignidade, a necessidade de uma igualdade de oportunidades para todos, a possibilidade de perceber também a riqueza dessa diversidade, mas que não seja por si fator de discriminação ou de exclusão, e que ainda é muitas vezes, infelizmente, da forma como nos deixamos levar na onda ou como olhamos para esta realidade educativa, nem sempre temos o cuidado de perceber que a diferença de facto é uma riqueza, é um fator de enriquecimento, de complementaridade tão importante,
mas não pode ser fator de exclusão, e muitas vezes é. E a Joana tem esta capacidade, de uma forma lindíssima, através da literatura, de também fazer esta abordagem pedagógica e, sobretudo, de nos desinstalar, de nos provocar, de nos obrigar, mas já não vim para apresentar o livro, vim só para dizer que o município de Cantanhede se orgulha muito desta quer da Joana, quer de várias realizações através de livro, de várias criações literárias, mas sobretudo para dizer que estamos sempre com eles, com os criadores, com os autores, mas também com um cuidado muito especial e um compromisso com a cultura e com esta possibilidade de levar mais longe a promoção do livro e da leitura. Mas para falar do livro, antes da autora, temos então connosco a Patrícia Neves. Patrícia Salomé Neves é licenciada em Contabilidade e Auditoria, Master e Trainer em Programação Neurolinguística. Casada e mãe de uma filha, cultiva o gosto por criar memórias felizes, seja a partilha da fotografia, da escrita ou da acumulação de alguns objetos. Pessoas, livros e conversas são muito do seu oxigênio. Adora viajar, seja através de livros, pela imaginação, pelo espaço ou pelo tempo. Por isso, estar no momento presente não é o seu forte, embora exista a intenção de cultivar também esse hábito. Tem no humor e no seu uso a arma para não levar o mundo tão a sério. Aliás, não é só o mundo. Às vezes era bom que não nos levássemos tão a sério, para sermos melhores uns para os outros. É isso que lhe permite a serenidade no meio da inquietação que lhe vive dentro. Criadora e mentora do Clube de Leitura Literarte, Patrícia Neves tem enorme fascínio pela mente humana e as dinâmicas das relações interpessoais e vê essa curiosidade cada vez mais longe de ficar saciada. É na partilha de ideias que gravitam à volta do poder da comunicação que investe parte do seu tempo. Já percebemos que é uma pessoa apaixonante. A Joana e ela, e por isso é que ela tinha que escolher uma apresentadora assim. São duas pessoas inspiradoras, apaixonantes, e acho que esta descrição muito biográfica diz muito dela e, portanto, é a pessoa certa para nos falar de um livro que também é de uma amiga e, portanto, acho que isto, numa relação de afetos, ao contrário do que às vezes pensamos, que muitas vezes, porque é amigo, não, às vezes ajuda-nos, ou muitas vezes ajuda-nos a ver ainda mais longe. Portanto, Patrícia Neves, ajuda-nos a olhar para o livro com aquela curiosidade, quem é assim tão apaixonada. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigada também por estarem aqui e obrigada principalmente à Joana pelo convite e pela confiança, que é entregar uma obra, que é um filho, se não um livro é um filho, não é? E entregar isso a alguém é sempre uma responsabilidade muito grande. E por essa responsabilidade eu até lhe disse, nunca levo notas, mas quando é para falar do trabalho dos outros, não é? Há assim um aperto um bocadinho no coração. Embora eu ainda esteja a pairar um pouco no filme que vi antes, não sei se estão como eu ainda a viajar naquele vídeo tão bonito sobre Poiares e que tem tudo a ver com o que de alguma forma estava aqui, que eu tinha aqui planeado. Curiosamente é a terceira vez que eu estou a falar do livro, não a apresentá-lo, foram sempre em moldes diferentes. E é curioso que a primeira vez foi em dezembro, a segunda vez fevereiro. E agora ainda só estamos no início de abril e o mundo é tão rápido e as coisas surgem de forma tão fugaz que é urgente, de facto, ou pelo menos eu acho que é cada vez mais urgente falarmos das questões do livro. Eu, como gosto muito de leitura e como quando fui apresentada como fazendo parte e sendo mentora de um clube de leitura em Cantanhede, e temos cá um membro também do clube de leitura presente. É um projeto pelo qual eu tenho muito carinho. Já vai no 3º ano e reúne pessoas todos os meses à volta de um livro, cada livro do seu mês, naturalmente, e reúne à volta da mesa para conversas à volta do livro. E isso só por si só é muito enriquecedor. Tenho também para mim que quando vamos apresentar um livro, porque eu quando vou a muitas apresentações de livro, enfim, pelo gosto que está aqui explanado, não sou daquelas pessoas que adora quando contam a história. Gosto que me deixem curiosa com o livro, gosto de comprar o livro, mas não gosto muito de contar a história. Portanto, eu vou fazer o possível para apresentar o livro sem apresentar a história do livro. Se é que isso, enfim, eu acredito que vou ser capaz de fazer qualquer coisa em relação a isso.
Como o Dr. Pedro falou, há aqui a questão central tem que ver com a igualdade de género e na verdade, nas últimas semanas, o mundo acaba por pelas notícias que nos chegam todos os dias, vem convocar-nos de forma urgente para olharmos para esta questão. Como falava, ainda é importante, mas parece-me que pelas últimas semanas, pelo que pude ouvir na comunicação social, parece-me que volta a ser ainda mais importante, porque as coisas, em vez de estarem a melhorar e continuar a ser relevante falar, estão a piorar e importa muito mais falar sobre isso. Em que é que, quando estava a pensar como é que vamos falar do livro, eu estive há umas semanas aqui no TUMO, em Coimbra, com a minha filha, num dia aberto a pais e tumonautas, como chamam os alunos que frequentam aquela escola, sobre a inteligência artificial. O que é isto da inteligência artificial para as crianças, para os adultos? Nós vamos continuar cá, se tudo correr bem, muitos de nós ainda a trabalhar. O que é isto da inteligência artificial? Como é que devemos encará-la? Devemos encará-la com medo? Devemos abraçá-la? Que cuidados devemos ter, uma vez que a sociedade está a mudar tanto? E uma das apresentações que foi feita lá pelo Paulo Marques, um dos sócios da Fidzai, uma empresa aqui de Coimbra, estava centrada nas características humanas. Portanto, ele é uma pessoa com uma experiência vasta, ele já contratou mais de 1000 pessoas para a sua empresa, portanto, não estamos a falar de contratar para alguém que não somos nós o patrão, portanto, quando escolhemos para nós, eu acredito que ainda imprimamos mais responsabilidade. Ele já contratou mais de 1000 pessoas para a empresa dele e, da sua experiência, ele listou 5 competências ou 5 características humanas que ele entende que são críticas no futuro da inteligência artificial. E, portanto, que é premente que estas características sejam cultivadas e que estejam explanadas na educação. E eu, como a educação é uma das minhas paixões, e acho que o livro é muito direcionado para, embora nos possa pôr a pensar enquanto adultos, naturalmente, nós conseguimos sempre espelhar-nos nas histórias infantis, e muito. É muito importante também o impacto que isto tem na educação. Eu achei que podia ser interessante fazer uma ponte entre essas características humanas que ele entende serem tão prementes nos próximos anos, e ele fala de um prazo de 5 anos, eu daqui a 5 anos acho que ainda vou certamente ainda estar a trabalhar, portanto acho que essas características também são importantes para mim, mas são muito importantes começar a cultivá-las desde logo, desde cedo, nas crianças que estão à nossa volta, enquanto educadores, enquanto escolas, enquanto agentes sociais. E então a primeira característica tem que ver com a comunicação. E nós, para comunicarmos, precisamos de abertura. Eu só vou falar e comunicar com alguém quando sinto abertura e segurança no espaço onde estou a comunicar. Preciso de me sentir escutada, e, portanto, exige que alguém tenha a competência da escuta ativa e da atenção. Isto é fundamental. Todas estas competências são fundamentais para que nós consigamos cultivar esta característica da comunicação, ou esta valência da comunicação. E o livro tem isso. O livro anda à volta de um grupo de amigos. A Rita é, enfim, o mote, não quer dizer que seja a personagem principal, mas é a personagem central, ou que dá o mote à história que a Joana escreveu. E o Zé, o seu grande amigo, muito próximo, e depois o resto dos amigos. E se não tivesse sido possível, na história do Zé e da Rita, haver esta fase de comunicação em que ela se sente segura para comunicar o seu problema e em que o Zé a escuta, lhe dá atenção e não a julga, a história não tinha o desenvolvimento que acabou por ter e não nos convocava àquele final que convoca tão inspirador. A segunda característica humana que foi referida foi a curiosidade. E a curiosidade, isto leva-me um bocadinho também para o vídeo que vimos de Poiares, das histórias e dos testemunhos daquelas pessoas que estavam ali. Foi a necessidade, naturalmente, que esteve por detrás da maior parte das pessoas que foram desenvolver aquelas artes que nós ouvimos falar, mas também teve muito que ver com a curiosidade que lhes foi despertada para determinada arte e depois querer desenvolver e aprender mais, porque a curiosidade tem que ver com isto. Nós, enquanto nos mantemos curiosos, estamos sempre a aprender mais, a aperfeiçoar, só que para sermos curiosos e para aprendermos quando somos curiosos, há algumas coisas que nós também precisamos de ter, ou algumas competências que precisamos de ver alimentadas, ou de autoalimentar, se quisermos, e que tem que ver com uma capacidade de errar, antes de mais, não é?
uma capacidade de reconhecer que eu não sei tudo, eu até posso saber sobre um assunto, mas se calhar alguém que vai falar sobre o mesmo assunto vai abrir-me para novos olhares sobre um assunto que eu nunca tinha pensado. Portanto, esse estado de curiosidade, ou para a curiosidade poder levar-me a algum resultado, eu preciso estar num estado de abertura para conhecer mais, para aprender e para estar disponível para essa aprendizagem. Portanto, há aqui alguma humildade necessária, alguma vulnerabilidade para que eu faça esse percurso de aprendizagem. E há outra questão aqui, que tem que ver com o conhecimento e com a velocidade a que hoje o conhecimento se torna obsoleto. Hoje um estudante que saia de um curso universitário, se nada mais fizer, e se só estiver numa atividade, dificilmente se vai manter atualizado durante muito tempo. É importante estarmos permanentemente curiosos com aquilo que está à nossa volta e permanentemente dispostos a aprender algo de novo. E também na história daqui do Todos São Capazes, o Zé também foi curioso com o que a Rita sentia, não era só o problema que ela tinha, mas o que é que o problema a fazia sentir. Normalmente nós temos problemas e explicamos, mas é o que isso nos faz sentir que é o verdadeiro problema, não é a história, não é? A história é só a história. O que a história nos faz sentir é que pode ser um problema. Quando eu sou indiferente à história, eu não tenho um problema. E, portanto, há aqui essa profundidade, isso tem que ver com o ver por trás de, não é a questão, é o que está por detrás da questão. Essa curiosidade que o Zé, numa primeira fase, teve, permitiu na história ir ao âmago do problema, porque há um problema que é descrito, eu acho isso muito interessante, essa nuance na história, que é feita em vários momentos. Há um problema, que é a história, há o que sente, que deixa um bocadinho, e depois há o âmago da questão. É como ter um buraco da estrada. Eu passo de carro e furo o pneu. Não é? E troco o pneu e resolvo o problema. Mas enquanto não se for tapar o buraco da estrada, o problema vai manter-se sucessivamente. Eu vou resolver, mas não vou resolver de facto, não fui lá abaixo. E aqui há um aprofundar dessa história e depois, então, juntaram-se e lá foram resolver o tal problema que a Joana nos trouxe. A terceira característica apontada pelo Paulo é agência e resiliência. O que é isto da agência? A agência é quando nós pensamos em fazer algo, nós pensamos sempre em fazer muitas coisas, mas depois é preciso começá-las e levá-las a cabo, não é? Terminá-las. E nós somos muito inundados, principalmente hoje, nos dias de hoje eu sinto mais isso, que é, temos muitas ideias, começamos imensas coisas, temos imensos projetos em curso, mas terminamos poucos. É por isso que eu acho que aquela teoria de fazer a cama de manhã aumenta a probabilidade de termos mais sucesso, tem que ver com isto. É começar a fazer algo e terminar. E essa sensação que nós temos, esse ganho, esse ânimo que nós temos interno de começar e terminar algo, permite-nos e ajuda-nos a começar e a fazer mais coisas, mas a começar e acabar. E por isso ela está junta com a resiliência, porque começar e levar a cabo uma coisa obriga-nos a errar muitas vezes, a começar de novo. Eu ouvia aquele senhor ali a falar do barro de Poiares, 1 ano na roda para fazer uma peça. É preciso muita resiliência para levar adiante uma arte destas. Porque se nós, ao fim do ano, fazemos uma peça tosca, tem que haver ali paixão, tem que haver curiosidade, tem que haver muita coisa ali. Portanto, esta agência e resiliência está muito ligada. Eu, pelo menos quando estava a ver o vídeo e tinha já pensado nisto, estava aqui a fazer um bocadinho a ponte. No livro da Joana também há aqui, também está muito presente esta questão da agência e da resiliência. Estes amigos juntam-se, traçam um plano e vão levá-lo a cabo. Eles definem tarefas e cada um deles começa e termina as suas tarefas ao longo da história. Depois, em quarto lugar, aparece a competência. A competência é saber fazer. Para saber fazer, nós temos que fazer muitas vezes, normalmente, não é? Pelo menos para saber fazer cada vez melhor. E fazendo aqui, na origem que isto vinha do enquadramento da inteligência artificial, nós hoje a inteligência artificial entrega-nos uma coisa muito bem feita, ou feita de forma muito competente, melhor do que nós faríamos em muito tempo. De onde, algumas delas, não certamente os palitos daquela senhora, mas outro tipo de coisas. A verdade é que é importantíssimo nós sermos muito competentes naquilo que fazemos. Quando resolvemos fazer algo, fazê-lo bem. Porque sem competência nós não conseguimos
não conseguimos grande coisa em termos profissionais, ou se não entregarmos esta competência, se não treinarmos as crianças a fazer uma coisa e a entregá-la da melhor maneira possível, não estamos a dar-lhes ou a facilitar-lhes um caminho. Eu não gosto muito de dizer de sucesso, acho que o sucesso é muito relativo, mas um caminho feliz, ou mais feliz, ou de maior bem-estar, ou de maior satisfação. No livro também da Joana, mais uma vez, esta questão da competência é interessante. Os meninos vão todos concretizar as suas tarefas, concretizam-nas bem, fazem-nas bem feitas e conseguem levá-las ao diretor da escola de forma muito competente, não é? Há um processo, e eles de forma muito competente conseguem levar o seu projeto e então expandi-lo para todos os outros e fazer deste processo uma aprendizagem conjunta. E por último, o trabalho em equipa. Mais uma vez, o que é isto do trabalho em equipa? Nós hoje, em sociedade, já é difícil, ninguém está isolado, mas é difícil construirmos algo de forma isolada. Saber trabalhar em equipa passa muito por sentirmos que somos complemento de algo e não que somos a face de algo, é muito importante. E nós aqui vivemos um bocadinho num mundo um pouco ambivalente, que convoca muito a questão das redes sociais e todas essas coisas, convocam-nos muito a haver um rosto, a haver uma fama, a haver algo associado, e isso é um bocadinho contraproducente quando falamos em trabalho em equipa, que é um trabalho colaborativo, conjunto, que não tem um rosto, em princípio, tem o rosto de um conjunto de pessoas. E também no livro, só em conjunto e só todos os meninos que se reuniram para resolver o problema e que o conseguiram trabalhar de forma conjunta é que conseguiram levar com sucesso a tarefa até ao fim e fazer aqui alguma aprendizagem. Posto isto, das características e da ponte aqui para o livro e sem contar a história, portanto, mas se tiverem muita curiosidade, acho que há aqui alguns exemplares atrás. O que é que, em termos de sociedade, nós podemos fazer com isto? Não é? Com isto de um livro. Ler um livro convoca-nos sempre a sermos um pouco curiosos, não é? Se tivermos curiosidade sobre um assunto, pegamos no livro ou numa história e vamos ler sobre ele, ou num assunto e vamos ler sobre ele. Mas como é que nós podemos impactar hoje, em termos sociais, a partir de um livro? Podemos fazê-lo a partir das escolas, e era um bocadinho esse convite que vinha fazer aqui, não só no município de Cantanhede, que aqui está, mas para as pessoas presentes, nos seus locais, que é trazer pessoas como a Joana, ou que fazem outro tipo de artes, podiam ser algumas destas que vimos no vídeo anterior, e abrir as portas das escolas, e pôr os alunos a fazer. Nós não aprendemos a ser curiosos a ler um livro sobre curiosidade. Podemos ler a melhor tese, a melhor dissertação produzida em termos mundiais de curiosidade. Eu leio a tese, mas não fico curiosa no final de ler aquela tese. Eu posso ter aprendido muito sobre o que é ser curioso, do ponto de vista biológico, neurológico, tudo. Mas no fim não faz de mim uma pessoa curiosa. Eu só aprendi com o cérebro. Nós precisamos de aprender com o corpo todo. E, portanto, aprender com o corpo todo é envolver-nos nas coisas. Estas competências são adquiridas pelas experiências que nós temos, pelas coisas que nós fazemos, e isso é possível quando as escolas, os espaços públicos abrem as portas e misturam livros, misturam filmes, misturam experiências, artes, workshops de artes como aquelas que vimos, ou histórias como estas que a Joana escreveu. Abrimos a porta e pomos a aprender com o corpo todas as competências que lá estão evidenciadas. E era esse o convite que eu queria deixar aqui. Obrigada. Muito obrigado por esta belíssima aguçar o apetite para a leitura da obra Todos São Capazes, da Joana Sobral. Passava então a apresentar a Joana, que nasceu em Coimbra em 1981, mas foi em Cantanhede que cresceu e viveu até à idade adulta. Depois de alguns anos a residir fora, fixou residência em Cantanhede. É licenciada em Comunicação Social pela Escola Superior de Educação de Coimbra e concluiu o mestrado em Ciências da Educação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Todos São Capazes é o seu primeiro livro. É um convite à reflexão sobre a forma como discriminamos
meninos e meninas, influenciando comportamentos desde a infância. Volto a referir, de facto, a riqueza deste livro, para além da dimensão literária, para além de ser literatura infantil, e com esta possibilidade de chegar a um outro público diferente, esta capacidade, esta abordagem pedagógica e educativa que o livro permite, e, portanto, não é apenas para os mais novos, mas também para professores, para educadores e para pais encarregados de educação, que tem aqui uma excelente ferramenta. Eu já tive a oportunidade de ler o livro e, portanto, e também de estar noutra apresentação. Este é claramente um recurso educativo. E era bom que tivéssemos esta percepção de que temos aqui um pequeno filão para poder explorar e, sobretudo, uma possibilidade depois de abordagem e servir fator multiplicativo para esta abordagem, que foi muito bem referida anteriormente para Patrícia Neves, com esta capacidade notável de análise, mas também de paixão, que é isto que faz a diferença toda. E agora passava então a palavra à Joana Sobral. Eu sou suspeito, não vou alongar muito, porque conheci a Joana, tinha ela a idade dos filhos. Foi quando eu conheci a Joana, que é sinal que eu já estou velho, não é? Mas eu conhecia pequenina. E, portanto, é com enorme carinho e um gosto enorme perceber como... E julgo que é essa quase o fascínio quando olhamos para estes mais novos, que é perceber o quanto um dia vão dar uma grande árvore com frutos abundantes, como vão ser pessoas espantosas, ainda nesta fase que não se vê tão bem. E foi assim que conheci a Joana. De modo que é também, e quero deixar esta declaração de interesse, estou aqui também com um carinho muito especial para com a Joana, e que não me deixa de continuar a surpreender e a encantar, de facto, com esta capacidade notável que diz muito do que já era, mas que agora é cada vez mais. Portanto, Joana Sobral. Obrigada. Obrigada pelas palavras tão simpáticas. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer na sua pessoa ao município de Cantanhede pelo convite para estar aqui hoje a falar sobre o meu livro. À Patrícia, que disse logo que sim ao convite que lhe fiz para estar hoje aqui a apresentar o livro, e já falarei sobre isso, mas para o desconstruir de uma forma que eu não julgava sequer possível, e a todos os presentes por estarem aqui hoje também. Eles já sabem, porque já estiveram noutras apresentações, mas para quem não sabe, posso começar pelo princípio. Foi como é que surgiu esta história. Foi a pensar nos meus filhotes. Eles eram pequeninos e eu, como gosto de escrever e tenho um passado profissional também ligado à área da escrita, senti necessidade de lhes escrever uma história para um dia mais tarde lhes contar. Na altura eles eram pequeninos, mas teria que ser uma história que passasse uma mensagem que para mim fosse importante. E pareceu-me extremamente importante, e concordo que hoje é ainda mais importante do que há uns anos atrás, que fosse sobre a igualdade de género, desde logo porque procuro educá-los aos dois com base nesse valor, para que ambos percebam que têm que ter os mesmos deveres, mas também os mesmos direitos. E não têm que ter mais barreiras ou menos barreiras em função do género com que nasceram. E portanto, escrevi esta história para mostrar à Maria que ela pode ser tudo o que ela quiser e que é capaz de ser tudo o que ela quiser, mas também para mostrar ao Francisco que deve olhar para a irmã, para as colegas e para todas as mulheres com que se cruzar na vida como iguais, como tão capazes quanto ele, e com capacidade para fazer exatamente as mesmas coisas, com os mesmos direitos e com as mesmas obrigações também. E, portanto, é uma história que tem esse tema de fundo, mas com essa preocupação de ser uma história para meninas e para meninos, não ser exclusivamente uma história para meninas, porque lá está, tão importante como educar as meninas para essa capacidade, também é importante educar os meninos para olharem os seus pares como iguais. E é uma história muito simples, que eu acho que, não sendo uma história verdadeira, poderia ser uma história que poderia realmente ter acontecido numa qualquer escola do nosso país, e a minha ideia ao escrevê-la foi precisamente que as crianças que a fossem ler, neste caso eles, eu não pensei que isto fosse dar um livro,
Posso até fazer um parênteses só para explicar que, passado uns anos, eu vi um anúncio a um concurso de literatura infantil. A história já estava escrita, encaixava-se no regulamento e eu decidi enviar. Não ganhei esse concurso, mas fui contactada pela editora para publicar o livro e foi assim que surgiu o livro. Mas inicialmente pensando neles que iriam ler, agora em todas as crianças que o possam ler, a ideia dessa, quanto a mim, simplicidade da história e das personagens é que as crianças se identifiquem com essas personagens, que pensam, isto realmente podia acontecer na minha escola, ou podia ser eu com o meu grupo de amigos, porque eu acho que dessa forma será mais fácil assimilarem a mensagem centrada na igualdade de género. Porque, de facto, essa é uma questão que eu penso que só vai lá com a educação. A educação é a chave para mudar mentalidades, para mudar comportamentos, e nós, adultos, também perpetuamos alguns preconceitos, sem nos darmos conta até, porque são coisas com que crescemos, ouvimos desde sempre e olhamos para elas com tanta naturalidade que às vezes nem temos o distanciamento de pensar que se calhar aquele comentário ou aquela forma de dizer as coisas é um bocado preconceituosa, ou é um bocado machista, ou é um bocado castradora, enfim. E portanto, eu acho que eles... a educação é a única forma de mudar mentalidades e isso demora o seu tempo, como é óbvio, mas também os livros, nomeadamente a literatura infantil, é uma excelente forma de passar mensagens e de educar para que, de uma forma mais simples e também lúdica, as crianças adquiram essas mensagens. Eu posso fazer grandes conversas com eles e fazer grandes dissertações sobre o tema, mas tenho a certeza que, através de uma história como esta, ou outras sobre outros temas, é mais fácil eles captarem a mensagem e interiorizá-la e depois aplicá-la no seu dia-a-dia e na vida deles. Quando, de facto, isto deixou de ser apenas uma história para os meus filhos e passou a ser uma história que está ao alcance de quem a quiser ler. E eu comecei a ir... já fui a algumas escolas, não muitas, mas já fui a algumas e, portanto, vou tendo também feedback dos professores, mas também de alguns adultos que compraram o livro e que leram o livro. Comecei a perceber... aliás, eu quando tive necessidade, quando foi para publicá-lo e tive necessidade de fazer uma espécie de uma promoção do livro, pensei logo que se calhar a mensagem não é só para as crianças, também é para os adultos. E daí que eu digo que isto é um convite à reflexão sobre a forma como educamos meninos e meninas desde a infância. Porque acho que, de facto, eu sou mãe, sou educadora, não é, em casa deles, e acho que, de facto, há essas questões que estão tão enraizadas e que nós acabamos por perpetuar sem nos darmos conta. E o que eu tenho sentido, de facto, é que as pessoas que leem dizem isto também me fez pensar. Eu às vezes também digo coisas que, de facto, não deveria dizer. Ou eu tive aquele comportamento com a minha filha que, se calhar, não deveria ter tido. E isto não quer dizer que eu também não tenha as minhas falhas nesse aspecto, porque também eu cresci a ouvir as coisas e a aceitá-las com a normalidade que, se calhar, elas não têm. Mas, de facto, como a Patrícia disse bem, quase todas as histórias para crianças que passem uma determinada mensagem podem, efetivamente, ter impacto nos adultos. Nós, quando lemos um livro para crianças, também ficamos a pensar sobre aquilo que se diz lá. E acho que este é um desses casos. Mas depois vem a Patrícia e descobre aqui uma série de facetas que eu confesso que, quando escrevi, não foi com essa intenção, mas que me parece... claro que torna o livro mais valioso do que eu poderia alguma vez imaginar, mas que de facto acho que faz algum sentido. Estão lá. Exato. Eu não fiz, ou melhor, a maneira como eu peguei neste assunto e o converti numa história foi com a intenção de lá estar, de chegar o mais facilmente possível
aos meus filhotes. Não foi com estas coisas todas em mente, não pensei que eu tive isto tudo em conta, mas de facto isso mostra que aquilo que de facto algumas pessoas me têm dito, que é uma boa ferramenta de trabalho para se trabalhar estes temas desde tenra idade, mesmo desde o jardim de infância. É um livro, se calhar, um pouco extenso para contar a uma criança do jardim de infância, para ler, mas podemos contar a história, podemos resumi-la e contá-la e falar sobre esse assunto. E a parte mais enriquecedora, de facto, tem sido quando eu vou às escolas e depois, no fim, falamos sempre um bocadinho sobre esta temática e nós percebemos o tanto que ainda há para fazer, não é? Mas também o quanto os miúdos ainda estão tão permeáveis e tão abertos a estas ideias e que é a altura certa para atuar, para que depois, quando eles forem jovens adolescentes e jovens adultos, não tenhamos que ouvir tantas notícias como aquelas que temos ouvido nos últimos dias, não é? De violência contra as mulheres. E isso só acontece se a sementinha estiver lá, desde que eles são pequeninos. E isso não se faz só em casa, faz-se realmente, como disse a Patrícia, também nas escolas. E é um trabalho que eu acho que é de todos. É dos pais, dos encarregados de educação, dos educadores, dos professores, mas também nós todos, em sociedade civil, temos de dar o nosso contributo e a nossa obrigação educar os mais pequenos para a igualdade de género, que é uma questão que realmente já não deveríamos ter que estar a falar nela no século XXI. Muito obrigado. Eu faço sempre aqui uma diferençazinha, que é, antes de mais, porque é sempre um processo participativo, democrático, e antes de dar uma palavra final, passo a palavra ao público. Se querem dizer algum comentário, alguma questão, alguma crítica, alguma discordância, também é importante. Com certeza. Só que a Patrícia adora conversar e, portanto, se discordarem, sabemos que temos agora. É chato é para o Presidente da Câmara de Góis. Só saímos daqui amanhã. Eu até posso, depois de não estar a abordar o tema quando... Antes de mais, boa tarde a todos. Depois de não estar a abordar o tema quando for a nossa apresentação, primeiro quero felicitar o município de Cantanhede por ter tido esta iniciativa e trazer uma obra desta natureza, do assunto que está na ordem do dia e deve estar sempre na ordem do dia. Depois felicitar a Patrícia Neves pela forma como desconstruiu a obra sem desvendar aquilo que era a obra, de facto fez de uma forma brilhante, e dar os parabéns à Joana. Ainda não li a obra, mas fiquei curioso. Quero-lhe dizer que os municípios, e no caso em concreto hoje temos a equipa para a igualdade na vida local, tem um conjunto de ações previstas ao longo do ano e fica já aqui, depois trocaremos contactos, não fica fora de questão um dia poder ir a Góis e também apresentar o seu livro e fazer este trabalho, que é um trabalho muito importante enquanto falamos de educação, dos jovens, dos princípios, e os jovens muitas vezes é que ajudam a abrir a mentalidade dos pais e a modificar aquilo que são ideias pré-concebidas e que hoje já não fazem, não têm razão de ser. E quando terminou de dizer que no século XXI já não se devia falar disto, eu no outro dia estava sentado a ver um telejornal, já não sei que telejornal é que era, e de repente estamos a falar de inteligência artificial, uma evolução brutal, e que foi aqui abordada e que nos coloca um conjunto de questões em relação àquilo que é o nosso futuro. E eu confesso que não tinha tido ainda curiosidade, no outro dia tive e coloquei lá uma fotografia de uma obra que andamos a fazer. E o conjunto de informação que aquela fotografia gerou deixou-me de boca aberta, porque de facto é notável. E nós, para adquirirmos aquela informação toda, teríamos que ter um trabalho, se calhar, muitas horas, que hoje pode nos ajudar a facilitar a vida, e acho que é nesse sentido que a inteligência artificial deve ser usada. E depois, logo a seguir, a guerra de Israel, com o Hamas, com os palestinos, quer dizer, aquela tragédia toda, pessoas mortas, destruição, etc., etc. Ou seja, continuamos a comportar como nos temos comportado ao longo daquilo que é a história da humanidade, infelizmente. Por isso é importante que as crianças vão tendo estas referências, vão tendo esta educação, que nós façamos esse trabalho, e muitas vezes eles também trazem da escola conceitos novos para os pais que foram educados de uma forma diferente.
E eu estava-vos a ouvir e estava-me a lembrar que quando era jovem e quando era mais novo, havia uma banda desenhada, não sei se vocês se lembram, o Pedro se calhar é capaz de se lembrar, era da Mónica e do Bolinha. E o Bolinha tinha lá a menina não entra. Se calhar, depois, não faz sentido esse tipo, mas como exemplo daquilo que não deve ser, por isso, o contrário. Mas até era uma banda desenhada engraçada, temos que olhar para ela também, na altura em que ela foi construída. Por isso, felicitar-vos mais uma vez, fico curioso e pronto, fica aqui já o pré-convite para que um dia possa ir a voz e também fazer a apresentação do seu livro num contexto adequado, numa ação que eventualmente nós possamos promover. E parabéns, porque é uma jovem, tem 2 crianças e está já imbuída deste espírito. Eu tenho 3 filhos, tenho uma filha que é muito direitos humanos, igualdade de género, direitos das mulheres. Depois, no final, falo consigo e também vou mostrar um bocadinho daquilo que ela faz, porque ela também produz obras literárias, é mais de parte de desenho. Mas de certeza que se a conhecesse vocês iam logo conectar-se muito bem, porque já vi que a forma como olham para o mundo é muito parecida. Por isso, parabéns a todos e foi um prazer e um gosto estar aqui a ouvir. Muito obrigado. Eu vinha para assistir à segunda, à dinâmica que vai seguir, não sabia qual que tinha, mas gostava também de vos felicitar. Eu também sou educadora, também sou professora de educação especial e a minha preocupação nos livros, e também me conseguiu em termos neurofuncionais chamar ali o que será que é o problema daquela Rita, mas a minha preocupação tem sido, e gostava também de lançar este desafio à autora. Eu também já tive um filho destes, já há uns anos, também tenho filhos e agora já tenho netos, já estou na outra fase da vida, e a minha preocupação é, na área da comunicação, em fazer uma adaptação em Arasaka, com adaptar o livro, os textos que os livros têm, numa linguagem que se chama o Arasaka, que é para crianças que não são orais poderem fazer a leitura do livro, e é esta forma que nós também podemos chegar a outra população que também está nas escolas, que também faz parte das turmas dos nossos filhos e dos nossos netos, e deixava o desafio de, se quiser fazer uma adaptação do seu livro para uma metodologia de trabalho que envolva outras diversidades, que não são só a do género. As nossas escolas estão cheias de diversidade. Neste momento a escola onde eu trabalho tem só 36 nacionalidades, e portanto temos que começar, quando publicamos um livro, a ter este... São só desafios, não são críticas, não é? Sim. São desafios. Ter este cuidado de, se eu vou me dirigir a uma população, que população é esta? E de facto o Arasaka é uma metodologia de leitura que permite que todos os públicos, é uma comunicação aumentativa e alternativa para quem não lê, poder ler um livro como outra pessoa que tem o acesso à oralidade. E por isso eu deixava-vos o desafio à autora. Nós temos pessoas capazes de o fazer e somos todos capazes também de o tornar mais inclusivo. Obrigado. Muito obrigado por estes contributos. Nós assistimos aqui em direto, e a doutora Cristina deve estar sebejamente, enfim, satisfeita daquilo que é uma das mais-valias, precisamente, da Denso, desta mostra cultural e artística, que é esta possibilidade de interatividade. E ficam aqui desafios e reptos, um deles não só este convite, mas também ao contrário, o convite de Cantanhede. Eu agora também estou curioso em conhecer a filha e perceber, provavelmente para uma exposição de pintura, para aquilo que percebi, ou de outro, porque acho que há aqui e eu não conhecia esse método, mas fico curioso em saber que nesta possibilidade adaptativa poder chegar a um outro público. Eu acho que esta é uma das riquezas e das mais-valias também desta mostra cultural e artística. Eu terminava agradecendo desde já quer à Patrícia Neves por esta abordagem muito interessante e muito rica, e a forma sempre apaixonada como ela faz as abordagens. Claro que
à Joana Sobral, que é a autora do livro, que é a razão de ser estarmos aqui. Temos muito gosto nesta colocar o foco, e julgo que bem, na questão da criação literária, entre outras dimensões culturais que temos trazido, mas para nós tem sido importante, quer nas outras edições e agora nesta também, muito bem conseguida, porque de facto está aqui um recurso educativo. Está aqui uma obra, para além da dimensão literária, tem uma data de potencialidades que vale a pena registrar, sobretudo quando vivemos neste mundo onde era suposto já não ser necessário falar de algumas coisas e são questões ainda prementes. Claro que também, mesmo quando temos que falar delas, falamos muitas vezes de uma forma muito, ainda no tempo da televisão a preto e branco. Ou é preto ou é branco. Quando vivemos hoje no tempo da televisão a cores e o que isso significa de perceber que há aqui abordagens que precisam de várias nuances para percebermos, quando falamos de discriminação não é apenas esta, há tantas outras formas de discriminação que nos preocupam, obviamente, esta é apenas uma delas, na medida que não nos permite, mas tudo aquilo que é uma violação dos direitos humanos, tudo aquilo que é uma violação da dignidade humana, seja ela qual for, seja no sexo, na raça, na cor, na religião, seja no que for, é claramente um motivo para continuarmos a levantar-nos e a colocar todos os meios, também esta capacidade literária, para ser uma voz que continue a desafiar, a desinstalar e a mudar mentalidades. Corroborando o que dizia a Joana, a educação, sem dúvida nenhuma, e agora que celebramos, enfim, o ano, estamos a acabar o 50º aniversário da Revolução de Abril e da Liberdade, perceber claramente que há direitos que ainda não foram conseguidos e, portanto, temos que continuar a indignar-nos e a lutar por isso. Perceber também que nem, como eu estava a dizer, nesta não há discriminação, também não ao igualitarismo, que não é isso que queremos, porque sabemos que esse também mata, esse também mata e impede aquilo que é a realidade da diferença, tão enriquecedora, tão importante. Aliás, é na diferença que nos construímos e que somos uns com os outros, independentemente de todos esses atributos que depois, da raça, do sexo, das opções políticas, das dimensões sociais, do país, da origem. De facto, é na diferença que somos, porque somos seres únicos, irrepetíveis, e é aqui que reside essa enorme riqueza, independentemente disso tudo. E, portanto, terminava assim, elogiando realmente a qualidade literária da Joana, e não posso deixar de fazer aqui um desafio, mais uma vez. Porque não é só a Maria, eu também luto contra a discriminação. Não é só a Maria que tem direito a um livro. Ela merece. Tem o Francisco. Francisco, a mãe está obrigada a fazer um livro a pensar no Francisco. Eu já tinha lançado este repto e volto a dizer que ela tem que empreender e aceitar este grande desafio de, através da escrita, continuar a agarrar temas interessantes, pertinentes, atuais, que nos ajudem todos também a mudar o olhar, a mudar a forma de viver determinadas realidades, para que possamos construir uma cidade mais justa, mais humana, mais solidária e, portanto, nesta perspectiva, o Francisco também merece um livro. Concordas comigo, Francisco? Está acordado? Também agora vai ter um problema. Como é que ela vai sair desta? Portanto, muito obrigado a todos, em nome da Câmara Municipal. E ao Politécnico, doutora Cristina, muito obrigado. Nós temos umas prontas. Eu tenho que agradecer mais uma vez ao município de Cantanhede. É para isso que a Denso existe, é para que possamos conhecer as riquezas de cada município e para que possa haver exatamente estas trocas e estas aproximações daquilo que há em cada município em relação aos outros. Obrigada mais uma vez por nos terem dado esta oportunidade de conhecermos mais uma uma excelente obra literária de Cantanhede. Obrigada, parabéns à doutora Joana, obrigada à doutora Patrícia. E agora 5 minutos só para mudarmos aqui as coisas e vamos continuar com o Guaixa. Obrigada.